Olá, estamos de volta com o programa Ressoar e olha que eu estou muito feliz porque eu estou recebendo aqui no nosso estúdio, com muito carinho, o Mário Mantovani, que é diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica. Mário, muito obrigada pela sua presença e é sempre muito bom falar sobre o meio ambiente. Agora eu quero começar assim fazendo aquela pergunta que parece meio óbvia, né? O que realmente é meio ambiente? A gente pensa que é algo que está muito distante da gente, está lá no meio da floresta, mas na verdade ele está no nosso dia a dia também? Eu acho que essa é a grande sacada do meio ambiente. A primeira conferência de meio ambiente, que aliás fez surgir o Dia do Meio Ambiente, essa Semana do Meio Ambiente, foi em 72 em Estocolmo, que dizia o seguinte: pensar global e agir local. Não tem meio ambiente se você não tem uma ação local. Se você não faz uma coleta de lixo, por exemplo, em casa seletiva, porque você ajuda o planeta, se você não economiza luz, não economiza água, se você não cuida, por exemplo, da árvore na frente da sua casa, não adianta você querer falar que vai salvar a Mata Atlântica ou a Amazônia se você não cuida dali. Então, a questão ambiental é muito presente, ela tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa qualidade de vida. E na sua opinião, hoje, qual é o maior problema que a gente enfrenta no dia a dia? Olha, eu acho que agora a gente está vendo aí a grande campanha que a ONU está fazendo com relação ao plástico. O plástico é o grande problema do mundo hoje, que não sabem o que fazer mais, os rios estão contaminados, os mares, os peixes que a gente está comendo já tem plástico na sua constituição. Então, nós temos um problema muito sério com isso, com o agrotóxico que está na nossa comida, que está na nossa mesa, no nosso prato. E o Brasil está querendo aprovar agora agrotóxicos proibidos no mundo todo. Então, a gente precisa ter uma mobilização muito grande, pelo menos para garantir que a gente não venha ter um câncer, não venha ter problemas mutagênicos, até que a gente nem sabe o tamanho dessa encrenca. Sim, e é um problema que atinge não só os animais. Semana passada, né, salvo engano, teve uma baleia que foi encontrada morta e no estômago havia 8 quilos de plástico só dentro do estômago e que prejudica não só o animal, mas o ser humano também. Exatamente, a gente tem até a ONU fez uma matéria agora bem bacana, uma propaganda com as pessoas usando plástico em casa, no forno e tudo, com o formato de peixe, com o formato das coisas que a gente come, para ver se acorda as pessoas. Vai desde a sacolinha que a gente pega, que às vezes nem usa para nada, só para levar até em casa e depois acaba jogando, ou daquelas pessoas que descartam irresponsavelmente sem fazer a coleta seletiva. Por isso que é importante. E como eu disse, é no dia a dia, se você não faz em casa, para o seu filho ver, para a sua família participar, não adianta querer salvar o planeta. E tem umas histórias que eu gosto muito. A gente fala, está aumentando, por exemplo, a temperatura do planeta. Ora, hoje, aqui em São Paulo, né, que a gente fala de um meio ambiente urbano como o de São Paulo, nós temos até 8 graus de diferença entre bairros. Você pega os Jardins e uma Zona Leste, 8 graus de diferença. É muita coisa. E a gente fica assim, o planeta está derretendo as calotas polares com meio grau. É muito longe, as pessoas não percebem. Então, precisa ver aqui. E tem mais, isso tem uma influência tão direta no nosso dia a dia, que segundo a Faculdade de Saúde Pública, o Dr. Paulo Saldiva, mostra que nós temos até 10 mil mortes em São Paulo de pessoas que têm problemas respiratórios por essa variação de temperatura e a questão da poluição. Então, fazer meio ambiente é no nosso dia a dia, na minha rua, como eu falei, cuidando da praça que está perto de casa, que me dá qualidade de vida, até valoriza meu imóvel, cuidando do nosso dia a dia, do veneno que a gente não precisa pôr na mesa, né, da coleta seletiva, que a gente pode estar ajudando famílias que vivem de coleta seletiva, cooperativas que vivem disso. Então, nós podemos ter uma coisa muito mais prática com o meio ambiente do que aquela coisa que está lá na Amazônia, está em qualquer lugar do mundo, mas que eu não vejo e que talvez eu não me mobilize. E por falar em dia a dia, assim, Mário, o que a gente pode fazer de prático mesmo, né, para que a gente possa proteger o meio ambiente? Você já falou de várias coisas agora, da coleta seletiva, de cuidar de uma praça, de você plantar árvores. O que mais que a gente pode fazer? Olha, tem uma história boa. Com o Ressoar, nós começamos a plantar tantas árvores. É uma história de muito tempo com o Ressoar. Já tem uma floresta. De parceria, então uma floresta. Mas eu acho que essa história, cuidar de um jardim em casa, por exemplo, você evita de ter a água da chuva ir embora, uma captação de água de chuva, né, que pode estar no meu jardim, nos meus vasos. Então, são coisas muito simples, apagar a luz, não desperdiçar água. Nós estamos aí, talvez, com um dos piores
secas da história do Brasil, isso vai impactar diretamente nas represas nossas que não estão com cobertura florestal em volta. Quem faz água hoje, a maior máquina de água, é a Mata Atlântica, é a floresta, é a Amazônia, que faz os rios voadores em toda a umidade lá da Amazônia para cá, é a árvore que está em volta do rio, que protege, que evita erosão. Sim. Então, são coisas simples que a gente nem precisaria gastar de buscar água cada vez mais longe, mas proteger aquilo que a gente tem. É muito mais barato, é muito mais eficiente. Eu fico vendo aqui em São Paulo, nos nossos rios, máquinas tirando lixo, tirando terra. Olha, quando a gente vê uma máquina como essa, a gente tem olhando qualquer rio, não só em São Paulo, podemos dizer para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, quando a gente vê, por exemplo, terra dentro do rio sendo tirada, a gente sabe que está sendo mal usado o solo. Se a gente vê que tem lixo, sabe que aquela comunidade não tem cuidados com os seus descartes. Se a gente vê que tem esgoto e quase 70% das doenças nos hospitais hoje são de origem hídrica, é porque não é possível você ver em 2018 esgoto correndo em qualquer rio. Então, nós temos que fazer movimentos nas comunidades para isso, para que a gente vá lá. Uma corrente mesmo, né? De informação, uma corrente do bem, uma corrente de vamos viver melhor. E o Ressol é craque nisso. Eu gosto de vir contar essa história, porque eu sei que o pessoal se empenha. É isso que a gente precisa. Eu não posso ter um rio contaminado com esgoto na minha rua. Não posso ter o esgoto correndo a céu aberto em qualquer lugar, em qualquer bairro. Isso derruba a qualidade de vida. Não adianta vir lá um candidato, e agora em ano eleitoral vai aparecer muito, dizendo, olha, eu vou ajudar a fazer o hospital. Não, tira o esgoto que você tira doenças, as pessoas saem da fila. 70% de gente que está ali não viria para ali se tivesse tratamento de esgoto. Se o meio ambiente estivesse protegido, exato, muita coisa poderia ter sido evitada. E que é muito mais barato para toda a sociedade. Então, nós precisamos aprender a conviver com a natureza. A natureza está sempre a nosso favor, ela nunca joga contra a gente. Nós é que estamos sempre agredindo. E eu fui, Mário, você falou assim da importância das árvores também. E é impressionante, a gente está em São Paulo, muitas vezes a gente não percebe o grau de poluição que tem aqui, até o momento em que você vai para um lugar que só tem verde, que você só tem árvore. Eu fui recentemente para o Rio Grande do Sul e eu cheguei na cidade de Cambará do Sul, que tem muito cânion, muito verde. E é tão impressionante, gente, porque você respira o ar puro, parece que você sente o ar entrando no pulmão. Não é? E é uma sensação que você só consegue ter quando você compara os dois lugares. É verdade. Aqui em São Paulo mesmo, a gente que está ali na Paulista, com a nossa sede, e vocês estão próximos, né, nós temos lá o Parque do Trianon. É incrível, né? É uma ilha verde, você entra no Trianon, você muda a temperatura toda. Agora, você imagina, é uma região igual a nossa, aqui de São Paulo, que tem praticamente impermeabilizado toda essa região. Se você tem o verde, você não teria erosões, você não teria aquelas enxurradas que derrubam tudo, que derrubam a árvore, você não teria umas chuvas tão fortes como tem, porque a gente tem o calor que evapora e faz com que a gente tenha essas chuvas muito fortes. E uma árvore na cidade, uma árvore urbana, essa que está na frente de casa, que eu posso cuidar, se eu tenho uma árvore como essa, até que essa gota caia no chão, ela segura um tempo, evita que haja essas grandes enxurradas que levam carros, que causam prejuízo. Então, nós temos muitas chances de olhar e aprender com a natureza. A natureza é sempre um aprendizado. Ela está, como eu disse, sempre a favor da gente. A gente é que precisa se educar para isso, que a gente desaprendeu. A gente achava que tudo estava a nosso favor, que a gente podia fazer qualquer coisa, que mato não serve para nada, tudo. E ainda contava para as crianças, o lobo mau vem da mata, a bruxa mora na mata. Tudo vinha da mata. Então, nós temos que mudar isso. Olha, a mata não tinha lobo mau, não tinha bruxa. A bruxa que morava lá era uma rezadeira, uma benzedeira, que fazia bem para os outros. Mudar a história, mudar não é possível. Um pouquinho, né? Agora, Mário, a gente ouve muito falar em desenvolvimento sustentável. É desenvolvimento sustentável para cá, para lá. E assim, e muita gente não entende o que é. O que de fato é o desenvolvimento sustentável? Então, esse é outro desses conceitos que surgiram como meio ambiente, que é uma questão nova, inclusive que é trabalho para os jovens hoje, é uma grande área, uma grande frente que a gente está vendo. O meio ambiente era uma coisa de bicho grilo, de cara que só comia alface, esquece. Hoje está nos melhores, empresas têm que ter responsabilidade socioambiental, tem que ter cuidado com o que faz. Desenvolvimento sustentável é aquele que a gente vai usar o que a gente precisa, não ter excedentes, né? Quando a gente via a poluição como o Cubatão, que foi chamado Vale da Morte, nós estávamos jogando a produção fora.
Hoje se percebe nenhuma empresa mais quer fazer isso porque é matéria-prima que ia embora na chaminé. Então, o que é o desenvolvimento sustentável? É quando eu, em casa, não consumo mais do que eu preciso. Né? Para que ter 200, 300 pares de sapatos se eu vou usar quanto, sei lá, para que tantas roupas, para que tanto plástico? Então eu preciso fazer isso. O planeta é finito, né? Não tem opção B para a gente, é aqui ou é aqui. Então nós vamos ter que aprender a conviver no planeta. E todos os excessos que a gente tem, esse acaba com qualquer proposta de sustentabilidade. O que a gente pode justificar como sustentabilidade é o que eu vou deixar para o meu filho um mundo melhor do que eu tenho hoje. Né? Se hoje eu tenho um mundo que já está no limite, e a gente sabe que a Terra está no limite, daqui a pouco nós vamos ter o que chama um break, onde a gente consome mais do que a Terra consegue dar para a gente. Isso é muito sério, nós estamos nesse limite. Se nós não mudarmos nossos hábitos de consumo, tudo isso, nós não vamos ter sustentabilidade. É a história de como é que eu vou fazer de proteger a água que eu tenho, que é finita, como eu vou conseguir usar a natureza a meu favor. Isso são formas de sustentabilidade. Então, esse tema de sustentabilidade é aquilo que você já pensa, não só em você, mas nas futuras gerações, é aquilo que você tem como reserva natural, que pode ser para o seu uso e para os outros. Isso que é mais importante. E você falando nisso, eu lembrei logo das casas inteligentes, né? Que hoje em dia você pega a água da chuva, você tem a energia solar. Isso também contribui bastante para o meio ambiente, né? Eu acho que é um mundo novo que está aí, né, que a gente está vendo, né? Desde quando a gente vê a forma que o homem se apropriava da natureza, vendo como ficou caro. Por exemplo, hoje as questões da energia solar nas casas, já o mundo inteiro está adotando isso. E a gente teve uma notícia boa agora, que o Brasil vai também viabilizar isso com financiamento mais barato dos bancos para quem colocar em casa. Ora, eu posso produzir energia com sol na minha casa, e o Brasil tem sol demais. Né? E depois o excedente ainda posso pôr na rede, não precisa construir grandes hidrelétricas, não precisa fazer coisas de impacto, se todo mundo faz um pouco. Eu acho que isso que é sustentabilidade. Quando nós vamos ter as pessoas que manejam melhor a energia na sua casa, que eu consiga fazer, como disse, a coleta seletiva, aí nós mudamos esse patamar, aí nós vamos fazer a inteligência. A inteligência é uma coisa que o homem tem, não tem, a gente não usa a nosso favor, é impressionante. Os animais não vão onde eles bebem água, sujar nem nada, e a gente faz o contrário, nós sujamos o lugar que nós bebemos água. Nós cansamos de ver cidades onde o esgoto vai parar dentro das captações de água. Nós temos casos aqui em São Paulo, em vários lugares do Brasil, onde aquelas pessoas que tomam antibióticos, coisa para não ter filho, todas essas coisas, todos esses remédios que são ruins, que saem na urina e vão parar dentro de rio, isso não sai num tratamento convencional. Né? Além do veneno que já vem na nossa mesa, ou seja, a gente está sempre tão agredido por coisas que nós mesmos fizemos contra nós. Então, nós vamos ter que aprender a fazer isso. Quando tiver um tratamento de água, é preciso ter um tratamento de água natural, de uma água que está protegida, que tem os rios com as matas ciliares, que tem as nascentes com floresta em cima, protegendo essa água, do que eu pegar e reciclar esgoto. E depois, eu não sei, o tratamento de esgoto que a gente tem, de água que a gente tem no Brasil hoje, não retira essas coisas. Então, nós vamos ter que aprender muito para mudar, como eu disse, não é o meio ambiente, mudar a nossa qualidade de vida, e aí a gente muda o meio ambiente. E o que a gente pode fazer, Mário, para minimizar essa geração, que é a geração da produção do lixo? Pode-se dizer. Não é? Eu acho que a gente pode dizer isso, porque se produz muito, é muito desperdício, e as pessoas, eu acho que tem essa consciência de, não, eu consigo controlar isso, eu consigo controlar aquilo, mas é natureza. Na verdade, é a natureza que manda na gente, e não a gente que manda na natureza. E ela é tão pródiga, ela é tão mãe, que ela ainda a todo momento quer dar o melhor para a gente. A gente vê quando destrói todo da Mata Atlântica, quase 90% da Mata Atlântica foi destruída. Nós hoje monitoramos na SOS Mata Atlântica com satélite, 17 estados, 3.429 municípios. A gente vê que sobrou 10% e ainda a gente vê ainda falando em agredir a natureza. Como se pudesse extinguir. Olha, quando extingue a natureza, extingue a gente. Essa que é a realidade. Sim. Então, eu acho que assim,
temos que trabalhar com a inteligência, evitar o desperdício. Os meus hábitos de consumo mostram como é a minha relação com a natureza. Se eu compro uma madeira certificada, hoje a gente já tem quase todos os móveis e papel com a certificação dizendo de onde vem a origem. Então, isso é importante. Você tem uma ideia, toda essa madeira aqui tirada na Amazônia, que a gente vê agredindo a Amazônia, é consumida nos grandes centros. São Paulo e Rio consomem 80% da madeira da Amazônia, que não é legal, a gente precisa saber de onde vêm as coisas que compra. Então, isso tudo ajuda quando a gente escolhe um bom produto. Se cada uma fizer a sua parte, né? Essa é a grande história. A natureza agradece. É assim que fazem as formigas, é assim que faz os animais na floresta, é assim que faz tudo para a gente aprender. A própria natureza com as árvores faz assim, você perde aquelas mais simples, mas ficam as melhores para a gente. Então, se a gente não aprender com isso, vai ser difícil conviver no planeta. Agora eu quero saber o seguinte, você acha que é possível viver em um mundo sustentável? Você acha que esse sonho, ele pode virar realidade? Hoje, com a situação que a gente vivencia? Eu acho que sim, porque a gente beirou o limite. Quando a gente não tinha um limite, você falava, você tem que proteger, o cara falava, agora que é a minha vez, eu vou te proteger, eu quero ter tudo, tal. Então agora a gente está vendo que está custando mais caro, que está ficando mais difícil, os acidentes que a gente vê naturais, como enchentes. E a gente pergunta por quê? Calor, o que foi, né? O que Deus está fazendo? Não, é o que você fez, né? Botar a culpa em Deus é fácil. As pessoas têm essa mania, né? Em Deus e no próprio governo, então ninguém olha para si. Sim. Falar assim, não, opa, o que eu estou fazendo? O que a minha comunidade está fazendo? Eu acho que se a gente tiver na nossa associação de moradores, no sindicato, na nossa escola, na nossa comunidade, na nossa igreja, em qualquer lugar que a gente tiver, se a gente tiver uma ação coletiva em defesa da natureza, tiver programas como esse que diz para as pessoas, olha, acorda para essa realidade, nós vamos mudar. Por sorte tem tudo isso a favor hoje, a comunicação está mais fácil, a gente consegue chegar mais rápido. Ainda as pessoas estão meio entusiasmadas demais com o Zap, com isso, porque nunca ninguém teve tanta disposição, tanta informação. Mas conforme a gente for tendo uma depuração disso, acabar as fake news, que tem tantas por aí, sim, e a gente começar a falar de coisas sérias, né? Contar da importância, por exemplo, de vamos usar um Zap para proteger o córrego que está no fundo de casa, né? Vamos usar uma rede mesmo do bem. Uma rede do bem. Nós mudamos, é isso. Eu acho que hoje está muito mais fácil que quando eu fazia. Eu nem vou contar a minha idade, porque quando eu fazia as coisas, eu fazia num tal de mimeógrafo. Acho que as pessoas nem sabem o que é isso. Deixa eu falar aquele cheirinho de álcool que ficava na folha. Exatamente. Então, hoje, eu consigo falar com milhões de pessoas. Na SOS Mata Atlântica, nós temos milhões de pessoas no Facebook, no Instagram, em todo lugar. Nós falamos com muito mais gente do que a gente falava antigamente, daquele mimeógrafo. Então, é possível que a gente mude um pouco, eu acredito muito. Mário, muito obrigada pelas dicas, pelas explicações. Seja muito bem-vindo ao Ressoar. Bacana. Tá? E, gente, bora fazer a nossa parte, né? Porque assim, o mundo, por mais que você não vivencie esse mundo, dizer, não vai ser da minha época não, vai estar destruído, mas deixa pra lá, não vou estar mais nem aqui. As pessoas pensam nisso, mas os seus filhos estarão, os seus netos estarão, as futuras gerações que vão sofrer ainda mais com a situação hoje que está, né, o nosso país. Então, cuidado, porque foi muito enriquecedor. Mário, obrigada, viu? Legal. Esse bate-papo. E eu gostaria muito de agradecer a sua presença e venha sempre, viu? Para falar de meio ambiente, para falar de coisas boas. Legal, sou Ressoar desde criancinha. Vamos lá. Desde a época do mimeógrafo. É verdade. Desde que surgiu o programa, a gente está junto falando, isso é legal.